Oi! Oi! Nossa, tá uma luzona aqui na minha cara. Eu acho que eu vou baixar a cortina ali, Tá, peraí, só um vai lá, pouquinho. vai tranquila, enquanto o pessoal vai chegando para o nosso bate-papo. Oi, gente! Vocês vão amar a Bruna, uma pessoa extremamente doce e muito querida. Deixa ela só dar um climinha ali para ela. Gente, esse bate-papo vai ser sobre Gostei. estamparia, começo de carreira. Oi, tá me ouvindo bem, Bruna? Tá tudo Tô ouvindo certo? bem. Tu tá conseguindo me ouvir também? Tá ótimo, tá tudo certo por aqui. Então vamos lá. Bruna, você sabe primeiro que eu tenho que te apresentar, né? Sim. Faça as honras. Vamos fazer as honras. Gente, a Bruna, uma pessoa doce, extremamente talentosa. Hum. Enfim, eu só vou rasgar cedo porque você sabe Ai, meu Deus. que eu te adoro. Oh, é É, recíproco, é recíproco. sim, aqui eu só faço live com pessoas que a gente se adora, então é rasgação de seda sem parar. Mas assim, eu te admiro muito porque eu sei também, fora toda pessoa maravilhosa e artista que você é, o comprometimento que você tem com a Ruby. O comprometimento que você tem com o seu trabalho, com tudo que você se envolve. E é um comprometimento tão forte, tão intenso, tão verdadeiro que a gente sente em você a explosão de alegria, a explosão de É, dor, a explosão de todo o seu processo, porque você é muito transparente. E é eu pensei, verdade. cara, ninguém melhor para falar sobre sentimentos, sobre tudo que rola dentro da nossa cabeça do que você, que é realmente uma Sim, explosão de sentimentos, eu assim, sou né? muito intensa mesmo. Você é muito intensa. E o legal é que a gente se conheceu logo quando você estava realmente iniciando ali a sua carreira de designer têxtil, né? Sim, bem no comecinho mesmo, né? Tá. E me fala, se apresente agora por você, fala, pode, fique à vontade, a casa é sua. Ah, então, gente, eu sou a Bruna e sou design têxtil. E comecei de uma maneira muito inusitada, eu acho, nesse meio, porque quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de design de moda, e o que é diferente, porque às vezes as pessoas, quando vão para estamparia, acabam se formando em design gráfico, né? E eu me formei em moda. E quando eu estava na faculdade, é muito interessante, porque eu nunca pensei em estamparia. Estamparia nunca veio na cabeça, tipo, vou trabalhar com estamparia. Eu acho que naquela época também não era uma coisa que estava tão em voga, sabe? E eu lembro que eu terminei a faculdade e a minha experiência de trabalho era com figurino de espetáculo. Eu cheguei a trabalhar até no carnaval de Floripa. Então, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E a estamparia nunca, né, nunca veio na minha cabeça, até o meu desfile de final de ano né, da faculdade era todo minimalista, todo só as cores, não tinha nada de estampa. E então era uma coisa que eu nem sabia que existia, na verdade, Mas, né? Bru, não é oculto só para. Não sei, a estamparia é um nicho de mercado oculto ainda hoje, É verdade. tá? Porque assim, a gente pode sentir que ele é em alta, porque nós seguimos muitos Uhum, artistas da estamparia, do meio, a gente vai se conhecendo, enfim. Mas exatamente. muita gente do design gráfico, da moda, de repente, quando me encontra, fala, nossa, me fale sobre isso, porque eu nem sabia desse meio. Exatamente. É pouco trabalhado, acho que inclusive nas faculdades, como Muito. um mercado, né? Como uma É. possibilidade. Eu lembro que eu tive aula de estamparia na faculdade, foram duas disciplinas, mas era uma coisa muito voltada para coisa manual, sabe? Uso de stencil, carimbo. E aí eu lembro que eu ainda pensava, meu, é tipo aula de artesanato. Mas, ó, é assim ainda, no geral, Sim, né? sim. Porque você sabe, os profissionais chegam até a gente, né?
E Aham. você tem que ensinar toda a base, tudo, enfim, Sim, começar tudo justamente por isso, porque é. a matéria hoje em dia que se ensina, você fala, Não, é não tem muito nada a ver. diferente, é muito Eu acho diferente do que que você vai pôr na prática no dia a eu dia, acho que né? tem muito a ver com a questão, né, criativa da estamparia, né? Mas não necessariamente que aquela matéria vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Definitivamente não. E eu lembro que quando eu finalizei, eu não sabia que esse mercado existia, né? E aí eu finalizei a faculdade, como muita gente que termina a faculdade não sabe o que vai fazer da vida. E eu não tinha experiência de fábrica, né? De chão de fábrica, de indústria têxtil, nem nada disso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, o que que eu vou fazer agora, né? E aí me veio na cabeça essa coisa, o que que eu faço naturalmente, sem esforço, que eu faço bem feito? E aí eu comecei a resgatar a ilustração, que era o que eu, né, era apaixonada na minha vida inteira. Eu sempre fazia desenhos e eu era sempre a melhor da sala, modéstia à parte. Mas era sempre uma coisa que me destacava, né? Essa questão do Sim, desenho e da sim. pintura e tal. E aí eu lembro que eu comecei a fazer umas ilustrações e postar no Instagram, do tipo, sem nenhum Vou foco, sem mostrar para o nada. mundo. Vou mostrar para o mundo. E isso foi muito interessante porque me abriu, assim, dentro de semanas, tá? Me abriu oportunidade de fazer ilustração para a marca de noivas de uma amiga minha, que ela fazia uns acessórios de noiva, eu comecei a ilustrar esses acessórios para ela. E aí, uma colega minha da faculdade, que trabalhava na empresa que eu trabalhava, né, na Ancaster, viu os Uhum. meus desenhos e eram só ilustrações, tá, gente? Tipo, eram os rostos de umas moças com umas flores na cabeça, tipo, nada a ver com a estamparia, né? E aí eu lembro que ela viu as ilustrações e pensou, ô Bruno, olha só, eu tô trabalhando nessa empresa com estamparia e tal, você não tá afim de aplicar, né, pra cá? Eu assim, meu, mas eu não sei nada de estamparia, eu não sei nada. E uma outra coisa interessante também é que eu não sabia mexer no Photoshop, porque na faculdade a gente fica muito focada na questão do CorelDRAW, por exemplo, né? Na questão da modelagem e tudo. E é um programa arcaico, né? Então, tipo, assim, não querendo, né, desmerecer o Desmerecer. CorelDRAW, porque ele é maravilhoso, né? Assim, para muitas coisas ainda é muito usado para modelagem, ainda é muito usado na indústria têxtil, né? Para você localizar Sim. a estampa, por exemplo. Mas é que Mas depois que você entende o Photoshop, tudo muda, né? tudo muda. E assim, aí eu falei para ela, mas eu não sei nem mexer no Photoshop. E ela, não, tudo bem, mas só vem, né? Você conversa aqui com a nossa chefe e tal. E aí eu pensei, tá, então me dá um tempo, né? Me dá umas semanas. E aí o que que eu fiz nessas umas 2, 3 semanas? Eu peguei, instalei Photoshop no computador e comecei a descobrir como mexer nele. E Literalmente aí ligar. exatamente. E aí eu comecei a aprender realmente a mexer no Photoshop sozinho. Acho que eu fiz um curso online também, que depois, se quiser, eu até recomendo aqui, dou o link e tal. E eu li esse Legal. livro aqui também, que fala design de estamparia têxtil, tá ao contrário, né? Mas Mas é dá para design de ver, dá para se estamparia ligar. têxtil. E ele é um livro, assim, ele é básico, né? Ele é bem iniciante, mas ele me ajudou a entender um pouco mais sobre como funcionava a estamparia, Tipo, onde eu tô me sobre jogando? Onde eu tô me isso. jogando? Exatamente, exatamente. Esse livro é bem legal porque ele fala sobre o mercado, ele fala sobre os tipos de técnica, os tipos de estamparia. É claro que de uma forma bem superficial, porque né, é um livro até fino, né? Mas eu consegui ter uma ideia, assim. E aí, dentro de umas 2, 3 semanas, eu fui conversar com a chefe, né, dessa minha colega na empresa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu não tinha nem portfólio, não tinha nada. Eu fiz 2 estampas no Photoshop, assim, bem meia boca. Na época eu até fiz uma estampa que tinha super um pé, tipo, os elementos estavam todos numa mesma direção, né? E imprimi aquilo, imprimi algumas artes que eu tinha, né, de ilustração e tudo mais, e fui assim, com 5 páginas impressas e com a minha lábia, e é isso. Cara, Isso incrível, né?
é muito incrível porque às vezes eu acho que quando a gente está começando num mercado como esse, a gente acha que a gente tem que estar preparado. A gente acha que a gente tem que saber fazer tudo, tem que ser expert em Illustrator, expert em Photoshop e ter experiência, e ter um portfólio foda, e ter um portfólio online, ter um portfólio impresso. E às vezes isso não vai fazer a diferença, né? O que vai fazer a diferença é a sua vontade de estar ali querendo fazer o trabalho e querendo aprender e tá disposta a se arriscar, né? E eu não tinha nada, não tinha experiência, não sabia mexer no Photoshop, não tinha nenhum portfólio, né? E eu acho que... E assim, ó, eu tava com medo, imagina se não, eu tava super insegura, porque era um mercado que eu não conhecia, não tinha a menor experiência, mas eu fui com medo mesmo, porque, né, se eu não fosse arriscar, eu não ia saber como é que era. Cara, é muito isso. Eu penso assim, claro, se eu conheço o programa, se eu tenho portfólio, se eu tenho essa base, ok, você vai mais segura. Só que Sim. se aparecer a oportunidade na Ah, sua frente, a filha faz um coque e agarra. vai. Exatamente, Não, não, exatamente. não tem, né? É, Não é, tem assim como você simplesmente dispensar uma oportunidade porque você não se sente preparado, nem que seja exatamente. para ir conhecer para ficar para a próxima, né? Fica Exatamente. para a próxima, ó, faz isso quando você tiver aí, você me procura, mas É, tem que ir, você tem que abrir essa porta, né? exatamente. E se não der certo, fica aquela janela aberta, ficam outras oportunidades, outros contatos que podem surgir com aquilo Sim, ali, né? Então, eu sim, acho que tudo é válido, né? Se você tá indo só para ver como é que é, ou se você tá indo para conseguir a vaga mesmo, a né? vaga, sim. E no fim das contas, eu consegui a vaga e comecei a trabalhar na empresa com a Candice. A Sim, distância, a sim. princípio, né? Porque eu estava em Aham. Floripa e a E a Candice gente estava em aqui em Blumenau. Blumenau, uhum. É. E aí eu fui aprender tudo do zero, porque eu não Trabalhando. sabia exatamente na prática, né? O que é claro que acaba te causando uma certa ansiedade, uma certa insegurança, porque você tem que dali dar resultado, né? E aquela coisa. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. E eu acho que tem muita gente nesse mercado que também é assim, né? Tipo, meu, não tá bom isso, e eu não vou conseguir entregar a tempo, e os números, eu não tô entregando o número necessário, porque você tá no processo de aprendizagem, né? Vira um turbilhão. Porque eu também Exatamente. comecei aqui, tipo, apesar de, ó, quando comecei a vender minhas estampas, fazer minhas coisinhas no CorelDRAW, mas quando eu entrei aqui no têxtil, né, na indústria, eu falei, cara, eu Sim, não sei nada, então eu conheço de coração todos esses sentimentos, né, de tipo, exatamente. você ter que aprender e dar resultado tudo ao mesmo tempo. É, Mas, apesar de ser um turbilhão muito louco, não existe melhor maneira de você aprender. não, não. Eu acho que É quando você está incrível. aprendendo na prática, você está aprendendo a coisa como ela realmente é, como realmente funciona no mundo real, né? Na indústria têxtil. Então, você não aprende só a desenhar, você aprende como os processos acontecem, você aprende que técnica é melhor usar para esse tipo de estampa, como que esse cliente quer aquela estampa, como que você direciona isso, questão de cores e tudo. Você tem um olhar muito mais abrangente. E, tipo, você, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo seu lado artístico, porque você quer uma estampa artística, o seu lado comercial já está começando a ser afiado ali na hora. Exatamente. O que Exatamente. realmente eu tenho que investir nessa arte que vai fazer diferença para o meu cliente? Então, Exatamente. o seu olhar já começa treinado no que você tem que fazer, Isso mesmo. É. né? Tu começa a ter uma visão Mas, muito mais ampla, né? mas como artista, você também sofre. Você vai se machucando no processo. Sim, sim. E aí é difícil porque esse equilíbrio, né, entre o comercial e o artístico, você vai adquirindo com o tempo. E no início é sofrido, né? Porque você acha que você tem que fazer aquela coisa mais original e desenhar à mão e aquarela e tudo mais, e às vezes o cliente, às vezes ele nem quer aquele resultado, né? Então, até você entender que tipo até onde você vai conseguir usar a sua arte, né? Leva um certo tempo e dói, e é difícil, né? E isso é para todo mundo, não é só com a gente, né? A gente olha, às vezes, só para dentro da gente e vê a nossa insegurança e vê o nosso medo, enquanto acha que o outro está fazendo tudo perfeito e maravilhoso, mas ele está ali com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades.
E eu lembro que naquela época eu era uma pessoa que guardava muitas coisas. Eu não conversava às vezes muito sobre o que eu estava sentindo e sobre o que eu achava que eu não ia dar conta. E, né, porque eu não queria mostrar para os outros que eu estava tendo aquela fragilidade, que eu não estava sendo uma boa profissional, né? E olhando para trás, hoje em dia, se eu pudesse fazer aquilo diferente, eu talvez faria, porque o fato da gente se abrir para o outro e falar para o outro, eu tô tendo essa dificuldade, você também sente isso, você consegue me ajudar a achar uma maneira mais fácil de finalizar esse trabalho? Isso é muito mais rico e isso te ajuda e ajuda o outro também, porque o outro às vezes está passando pela mesma dificuldade e você não faz ideia. Então, os dois sofrendo ali calados, cada Isso! um no seu próprio mundo. Exatamente, exatamente. E eu vejo isso de uma maneira muito mais diferente hoje em dia. Eu acho que nas minhas últimas experiências eu aprendi muito com essa questão de me abrir, de mostrar minha vulnerabilidade para o outro, sabe? Porque a gente aprende muito com isso. Sim, eu Muito. lembro muito assim que você me perguntava, e aí, Candice, o que que você achou? Tá bom, tá legal? E eu falava, Uhum. nossa, tá ótimo. Eu sou bem, né? Tá ótimo, beleza e tal. Aí você falava, ah, Uhum. Candice, não consegui isso, aquilo. Eu falava, não, beleza e tal. E você interpretava com dor, porque você Sim. achava que eu não estava falando sério Aham. com você. Aham. Lembra Porque eu disso? lembro, eu Muito lembro. tempo depois você veio conversar sobre isso comigo. Eu Aham. falava, eu fiquei meio perdida, mas como assim? Exatamente. É porque, às vezes, quando a gente está numa situação de tanta ansiedade, de se sentir tão insegura, a gente interpreta completamente errado o que o outro está, né, falando pra gente. E eu lembro que tu falava, meu, tá ótimo, beleza, segue o baile, pega outra. Vamos, outro, E eu, vamos. e eu achava que, assim, meu, ela tá pensando que tá meia boca, mas ela tá pensando que eu tô indo muito devagar, então, tipo, acelera, menina. E eu achava que, tipo, meu, ela deve estar achando que eu tô indo muito devagar. E aí depois a gente conversou sobre isso, mas tipo, muito tempo depois, imagina quanto sofrimento eu, né, eu fiquei ali, né, nesse processo achando que as pessoas não estavam gostando, as pessoas estavam achando que eu estava indo muito devagar. E se eu tivesse aberto isso desde o início, a coisa teria ficado muito mais leve, Não, né? e assim, né? E o seu trabalho sempre impecável, sempre lindo, sempre. Meu, ok. Sim. Porque assim, eu tenho um olhar, por exemplo, conforme a gente trabalha com muitos clientes, né? Vários nichos, a gente vai entendendo que não existe arte feia, arte bonita. Existem Exatamente. necessidades diferentes de mercado. Uhum. Então, eu nunca me limito a, por exemplo, se eu estou com uma equipe fazer milhões de alterações numa arte para depois passar para o cliente, porque o Uhum. cliente vai fazer essas alterações. Então, se eu estou Exatamente. olhando a arte está ok. Não tem nada tipo, meu, isso aqui não dá, tecnicamente isso aqui não Aham. dá. Se a arte Aham. está bonita, está tudo certinho, bora encaminhar para o cliente e ele Uhum. é que vai fazer as alterações necessárias, não eu fazer uma ponte. Exatamente. Pelo menos para mim é isso que faz sentido, né? É. Tanto é que quando eu olho uma arte e penso, ah, isso também poderia ter uma outra possibilidade, eu mando Aham. as duas. Eu mando a original do desenhista e Exatamente. peço para fazer mais uma, mas eu não descarto uma arte, porque quem vai dar o olhar é o Exatamente. cliente, né? Exatamente. Então, e eu sempre fui muito tranquila a respeito de tudo isso. Uhum, Mas é uhum, bem isso que você falou, quando a gente não se abre, quando a gente está começando e não se abre, a gente exatamente. cria muito ruído. E esse Muito, ruído atrapalha o nosso processo de aprendizagem, porque a tensão exatamente. também trava a gente na hora de aprender, né? Muito, nossa, muito, muito. Eu lembro que, eu lembro, assim, voltando um pouquinho, falando sobre essa Uhum, questão aí do cliente e da arte ser boa ou não ser boa, isso é muito relativo, né? Porque quando, uhum. às vezes, você acha que a arte está linda, maravilhosa, aí você envia para o cliente, né, mas não gostei, não era isso que eu queria. E Não aí, era bem assim. exatamente, aí você muda no final, ele amou a estampa, mas você olha para ela assim, não era isso, sabe? Mas é o que o cliente quer. E até a gente aprender, né, a lidar com esse relacionamento, também leva um certo tempo, né? E a gente precisa ser flexível, né, em relação a isso. Sim, eu estou olhando aqui que eu fiz várias perguntinhas para você, para a gente pontuar, né? Algo, Ah, coisas sim, sim. assim, bem legais. E eu queria saber se você também fez algumas coisas que você acredita que, poxa, isso não pode faltar, porque era algo que eu queria ter escutado, sabe? Aham. Quando eu comecei. Se você fez essa listinha, a gente pode começar a desenrolar o nosso bate-papo por aí. Você tem alguma coisa aí? Eu, Chegou a eu, eu marcar?
Eu tenho na minha cabeça. Bora lá, bora lá. Porque é importante, assim, né? Tipo, é que são N coisas que a gente pensa. Se eu tivesse esse olhar, se eu soubesse isso, eu teria ido muito mais à Aham, frente, com menos sofrimento. Então, acho que isso sim. é importante a gente puxar, né? Sim, sim. O que eu acho que pode ajudar muita gente é justamente isso que eu estava falando, essa questão de se abrir, né? De se abrir para o outro, para o seu colega de trabalho e pedir ajuda. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém chega na indústria, eu sei fazer tudo, eu sou foda. E às vezes tem gente que é muito boa, mas ainda tem coisa para aprender, né? E aí, às vezes, a gente chega e acha que só a gente que não sabe fazer, só a gente está inseguro. E eu acho que o fato da gente se abrir para o outro e falar, cara, me ensina como fazer isso? Ou olha aqui a minha arte, vê se você acha que tem alguma coisa que está faltando. Sabe? Eu acho que conversar com o outro e se abrir é essencial. Agora E fala desde o início. desse mesmo assunto ainda, fala para mim, Bru. Porque assim, nas equipes em que eu, né, liderava, isso é fundamental. Não tem dessa de uma pessoa não compartilhar. Aham, E uma pessoa que não compartilha não se cria no meu ninho. Essa é a verdade, tá? é verdade. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as empresas. É. Existem empresas que as pessoas são mais fechadas, cada uma ali na sua, e você quer aprender, você que se vire. Uhum. Eu quero saber se você, em outros lugares que você foi, como é que foi, como que você se posicionou, enfim, me conta um pouquinho desse lance aí. Tá. Eu tive outras duas experiências que foram muito significativas. Uma com meu estúdio próprio, sendo freelancer, independente, e fazendo artes para estúdio e fazendo artes, né, para os meus clientes. E em outro momento eu fui trabalhar numa grande indústria, num grande Grande, conglomerado grande. de Aham. marca, né? Que é a MC Têxtil em Itajaí. E eu trabalhava na Sommer lá, né? Então foram duas experiências completamente diferentes. E, exemplo, como freelancer, eu estava trabalhando sozinha, né? Então você não tem esse outro, né, para conversar e pedir Compartilhar. ajuda. Na realidade eu tinha, né? Porque eu andava em contato online com as minhas amigas, com a Ruby, com outras pessoas e tal. Então eu acabava recebendo ajuda e conversando sobre isso. Mas eu acho que o que me ajudou muito foi ser também autodidata, do tipo assim, Uhum. ok, não sei fazer, não sei como faz, vou descobrir, né? E aí você Uhum. vai para o Google e vai, né, e vai tentar saber como é que aplica aquela técnica e vai tentar achar aquela ferramenta no Photoshop que você acha que não existe. Então eu acho que ser autodidata, eu acho que não só quando você está como freelancer home office, né? Mas em qualquer tipo de experiência é muito importante, muito importante. E eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz desde o início, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, então como que eu vou, né, me candidatar a uma vaga? Eu fui lá e fui descobrir como é que mexe no Photoshop. Uhum. Então, eu acho que isso é uma característica que você tem que desenvolver, sabe? Porque independente da situação que você vai estar, isso vai te ajudar muito, né? Porque você pode aprender o que você quiser. É só ir atrás e descobrir como é que faz. É claro que com a ajuda de outros, isso acaba acelerando, né? Você acaba aprendendo mais rápido. E acaba sendo mais legal também. E você Só que se começa a aprender outras você, coisas. só que se você já tem uma base, às vezes o outro só dá um clique e você já resolve, né? Você não precisa aprender do Exatamente. zero ali com o outro, né? Porque a gente sabe Exatamente. que o corre-corre do dia a dia ali tá complicado para todo mundo, né? O É, bicho tá pegando para todo é. mundo conforme o trabalho tá chegando, e, enfim, as Sim, demandas, né? sim. E às vezes você quer, né, a ajuda do outro, mas o outro também tá atolado de coisa, e aí como é que você faz, né? Então eu acho que ser autodidata é uma característica muito importante nessa área. Eu acho que qualquer área de Qualquer trabalho que área. você, na vida, né? Eu acho que se você tem interesse, você tem que ir atrás e descobrir como fazer. A ajuda do outro vai ser também um complemento, né? Uhum, uhum. Porque eu penso, quando eu
E tive experiência de entrar em empresa que não tinha esse sentimento de abraçar quem chegava. Uhum. Eu dou uma de louca e finjo que nada, que eu não tô vendo isso. E eu pergunto, e eu compartilho, e eu ajo como, sabe, tipo, Exatamente. eu não mudo a minha essência, porque eu cheguei num Uhum. ambiente que não é assim. É, Então eu penso assim, cara, eu não concordo com um ambiente fechado, onde as pessoas não eu também compartilham. não. É. Então eu não vou mudar, pode ter 500 ali e eu vou Sim. tocar bem louca, assim, como, olha isso Aham. aí, como é que faz? Oh, olha isso aqui. Aham. Aham. Assim eu sigo o fluxo. Sim. Então, quando eu tive a minha última experiência, que foi tipo numa grande indústria, né? Uhum. Existe muito essa coisa que é um pouco mais fria, né? Esse contato Uhum. mais distante com as pessoas. E é natural, porque você está lidando com uma empresa gigantesca. Então, tipo, às vezes é mais complicado você ter esse Esse contato contato. mais humano, assim, né? E eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar lá, eu achei muito estranho, porque eu já estava me acostumando com Acostumar? essa coisa do time, do grupo, né? E isso faz muita diferença, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui que nem tu falou agora, tipo, eu me fiz de louca e eu ia lá perguntar as coisas, eu saía do meu departamento, ia no outro departamento, e aí, né, me ajuda como é que faz isso? Ô, tô vendo que tu faz isso muito bem, me ajuda aqui também, como é que faz e tal. E até de tinta, de material, eu saía do meu departamento e ia lá no outro, ó, então, me empresta essa aquarela aí, que essa aquarela é melhor que a minha, e vamos fazer um Um bem troca-troca, bolado aqui. um bem bolado. E eu lembro que as pessoas Ah, achavam um pouco estranho esse meu comportamento, porque eles não estavam muito acostumados com isso. E eu lembro que era só eu e mais um colega de trabalho, o Dani, maravilhoso, se estiver me assistindo, te amo, Dani. E no início o Dani era super fechado, assim, mais distante, né, e tal, e super na dele. E eu lembro que aos poucos eu fui, né, ô Dani, vem cá, me mostra isso, ô Dani, vem cá, me ensina como fazer isso. Eu lembro que quando eu fui pra lá, eu usava muito pouco o Illustrator, eu era mais focada no uhum, Photoshop. E uhum. eu lembro que quando eu fui pra lá, eu tinha que fazer umas coisas no Illustrator. E aí eu fiquei bem apavorada. E aí eu vi os trabalhos do Dani, e o Dani arrasava no Illustrator. E eu assim, meu, Dani, me ajuda a fazer isso, Dani. Meu, tu é foda, Dani, me mostra como é que faz. E aí eu comecei a fazer esse relacionamento com as pessoas e eu meio que comecei a misturar os departamentos também. No fim das contas, as pessoas começaram a se abrir, né? Eu acho que é porque eu estava me abrindo com elas e aí elas se sentiam seguras para se abrir também. E no final das contas, foi muito legal, porque eu criei uma relação com pessoas que era tipo do departamento de produção, de gerenciamento, sabe? Que não tinha nada a ver. Isso que é o incrível, não é? Não é o Exatamente. rico, não é o maravilhoso quando, né, todo mundo começa a se misturar e você começa a Exatamente. aprender com o outro, o olhar do outro. Cara, isso é Uhum. rico demais, isso é muito Sim, incrível. e às vezes a gente entra numa empresa que a gente pensa, meu, esse lugar é frio, esse lugar é distante, esse lugar é difícil e tal, mas sempre tem gente aberta e disposta a ir a algum lugar que você vai conseguir se relacionar e que você vai aprender muito. E eu acho que essa também é uma das razões de eu como designer, ter funcionado muito melhor num ambiente de grupo do que como freelancer, né? Eu acho que Uhum, no home office é claro que você não tem esse contato, né? uhum, E eu lembro que foi uma experiência muito válida para mim, né? Mas uhum. eu me descobri uma pessoa que trabalha muito melhor em grupo, Em grupo. né? E isso é São ambientes interessante, totalmente diferentes, né? totalmente É diferente. diferente, é diferente. E assim, é só diferente, não é que é ruim ou Ruim, é que é só bom, nem nada diferente. disso. E às vezes, por exemplo, eu lembro que assim que eu comecei, eu ficava pensando, meu, se eu trabalhar como freelancer vai ser muito melhor. Meu, se eu trabalhar de home office vai ser muito melhor. E eu só descobri que não era aquilo que eu queria depois que eu fui e experimentei, né? Porque às vezes a gente fica A gente fica se se iludindo, iludindo. criando. Exatamente, se iludindo, ah, não, esse ambiente vai ser melhor, não, essa marca vai ser melhor, mas na realidade você tem que experimentar e ver qual que é o melhor ambiente, né? Em que ambiente você funciona melhor? Porque às vezes eu funciono melhor em grupo, mas, por exemplo, você funciona super bem em home office, É, né? funciona nos dois. Eu tenho uma Funciona chavinha nos aqui. dois, é. Eu tenho a chavinha aqui.
Sim, Grupo sozinha, ok. exatamente. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, o meu namorado, ele é desenvolvedor aqui, né? Ele trabalha Uhum. numa grande empresa. Mas agora, com essa coisa do corona, ele tá trabalhando em casa desde fevereiro, né? E ele se deu super bem trabalhando no home office. Se Super bem, se descobriu. adaptou. E ele disse: Meu, cara, eu acho que daria super certo de eu continuar trabalhando assim. Então, assim, cada um tem um jeitinho, né, de fazer as coisas e de se achar no mercado de trabalho. A gente tem Sim. que experimentar, porque não existe ruim ou bom. Existe o que funciona, né? Para Que funciona você. no seu trabalho ou que não. E sabe o que é o louco? Às vezes funciona num determinado momento e não funciona em outro. A mesma coisa, Exatamente. porque como a gente está em constante mudança e as nossas necessidades também estão oscilando, Sim, os momentos também interferem nessa decisão, né? Do sim, que seria melhor para sim. mim hoje, estar É, trabalhando, né, CLT ou é, autônoma, enfim. As sim. necessidades mudando e as nossas vontades também, né? É, e eu acho que tem outra coisa. Eu sou uma pessoa, eu já melhorei muito, mas eu era muito essa coisa do tipo, se eu fizer essa escolha, eu não vou ter opção de voltar Outros. atrás. Entendeu? Tipo, eu não vou ter opção de voltar atrás, eu preciso fazer a escolha certa. Então, por exemplo, assim, ai, eu vou entrar para essa marca, para essa empresa, e, né, e tem que ser essa, tem que funcionar. Enfim, Enfim, só que nada é definitivo. E é exatamente como tu falou, a gente vai mudando no caminhar, né? A gente vai aprendendo coisas novas e vai vendo que, tipo, isso funciona para mim, isso não funciona. E às vezes, nesse momento isso funciona, naquele momento não funciona. E a gente vai se descobrindo como ser humano mesmo, né? E vendo de sim, que maneira a gente consegue se sentir melhor e desenvolver melhor, né? Então, sim. isso é muito relativo. E fala para mim, conforme você foi relaxando, porque a gente sabe, né, o começo é super tenso, as É, experiências ali fritando a cabeça. Você é. sentiu o impacto da sua arte, da melhora, do seu desenvolvimento? Como que você ficou a partir do momento que Sim. você começou, tipo, não, ok, eu entendi que eu sei fazer e que não é uma Uhum. alteração que vai acabar com o mundo, né? Tipo, como é que foi assim, Sim. você é artista a partir do momento que você foi relaxando? Eu lembro que no início, uma coisa que é interessante é que no início eu fazia só coisas com aquarela, né? Uhum. E eu lembro que depois, com o tempo, eu fui usando outros materiais e hoje em dia eu uso tinta acrílica, eu uso aquarela, eu uso giz. Parou É, na frente e já pega. exatamente. Então você vai descobrindo novas formas de outros tipos de técnicas e de materiais. E como artista, eu lembro que eu era muito mais insegura, por exemplo, às vezes eu sabia fazer aquilo, mas eu me sentia insegura porque eu achava que não vai ficar bom, não vai ser bem aceito ou tal. E hoje em dia eu acho que eu me sinto mais segura para experimentar e eu acho que desde o início a gente deveria ter essa ideia de experimentação, porque é aí que a gente aprende, aí é que a gente consegue evoluir. E olhando agora, né, eu estava aqui até olhando os meus desenhos, porque eu guardo os meus desenhos. Eu acho que isso é um hábito que as pessoas elas devem ter, por exemplo, porque eu olho os desenhos da época que eu estava na Lancaster, eu tenho tudo aqui. E agora eu olho os últimos desenhos que eu fiz na minha última experiência e eu vejo um desenvolvimento gigantesco. Eu acho que a questão do uso das cores é uma coisa que a gente melhora muito, porque às vezes no início a gente não sabe como combinar cores. A gente pensa assim, ai meu Deus, mas esse vermelho com esse laranja e esse amarelo tá muito quente, isso não tá bom. E aí a gente não consegue achar combinações de cores que são às vezes comerciais. Às vezes fica meio, né, meio não fica muito fluida a coisa assim. E eu acho que a forma como eu olho as cores e como eu combino as cores hoje em dia tá muito melhor que no início. E isso é uma coisa que você vai adquirindo com a experiência. Você vai vendo vários outros tipos de estampa, você vai vendo outras referências, você vai olhando livros, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. É Então como eu se acho você que fosse treinando o seu olhar, o né? Você vai olhar treinando o seu olhar e descobrindo, né, que nem a Ruby falou é ali, vai criando a sua identidade também, né? Porque exatamente. você, às vezes, você faz uma mistura diferente com. Você deixa, na verdade, a sua identidade É, aparecer. Porque o que eu exatamente. acho que a gente faz no começo
é julgar demais a nossa arte. É. É julgar. Não que a gente, tipo, não é no começo, a gente está julgando a nossa arte o tempo Sempre, todo. né? Sempre. Só que quando você está começando, é um julgamento com tal força que você não se permite pôr para fora. Você não se permite. Exatamente. E Exatamente. também lembra muito aquela situação de tipo, eu tenho que acertar de primeira. Você falou, tipo, um trabalho, eu tenho que entrar nesse, é de primeira, nunca mais vou sair daqui. Não. E a arte a Exatamente. gente trabalha da mesma maneira. Não, eu tenho que acertar Uhum. de primeira. E a partir do momento que você entende que, cara, essa arte não é para mim, é para o meu cliente. E ele vai Isso. interferir. Sim, e tem Então, outra deixa coisa. fluir. Exatamente, exatamente. E eu acho que tem uma outra coisa em relação a essa questão da identidade artística, que no começo a gente faz de tudo, né? A gente faz estampa infantil, a gente faz estampa masculina, a gente faz todo tipo de Tudo. estampa. E às vezes a gente não faz aquilo que a gente quer, né? A gente tem que se Faço adaptar tudo e e só não faço o que eu quero. isso eu não faço o que eu quero. Mas eu acho que a partir do momento que, exemplo, sempre vai ter uma oportunidade que você vai conseguir fazer aquilo que você gosta. Exemplo, eu amo flores, ilustração botânica e tudo mais. Então, sempre que vinha alguma coisa com flores, eu dava aquele gás e fazia o melhor possível. E isso refletia no cliente, refletia em quem estava recebendo aquela arte. Então, o que que acontecia? Na última experiência que eu tive, os clientes e os estilistas já sabiam que eu trabalhava muito bem com ilustração com flores. Então, sempre que tinha algum tipo de, de arte que ia flores ou que ia algum tipo específico, por exemplo, de aquarela, eles já vinham, eu quero que você faça isso, né? Claro, isso tem muito, E isso muito tem muito legal. a ver com a questão da sua identidade. Você sempre vai ter oportunidade de fazer coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Mas a partir do momento que você vai usando aquilo que você sabe fazer de melhor, as pessoas vão visualizando isso e você vai marcando aquilo como a sua identidade. Então, quando as pessoas olham para alguma coisa com flores, ela lembra: meu, isso é a cara da Bruna. Ela vai fazer isso super bem. Vou direcionar essa estampa para ela. E aí eu acho que você vai ganhando seu espaço, vai ganhando confiança e vai descobrindo a sua identidade artística. O que eu sei fazer de melhor, né? Nossa, e isso é muito incrível, pelo menos assim, eu sempre pensei, né, enquanto liderança, tipo, cara, você tem que descobrir o que cada um tem de melhor e deixa florar, porque se você Sim, direciona, ninguém sofre. O cliente aprova mais rápido, o designer é feliz e você, ó, resolveu o rolê, entendeu? Então, exatamente, esse exatamente. olhar de tipo, né? Mas é bem isso. Chega aquele momento que, poxa, não tem jeito, eu preciso que você faça isso, mesmo que você não seja, né, o Sim, seu melhor ali, mas sim, preciso sim, resolver isso. Mas quando você começa a olhar os artistas que você tem, extrair deles aquilo que eles realmente são foda, sabe? Só exatamente, vai, não tem erro, só vai. exatamente. E isso faz tanta diferença, Candice, porque eu já trabalhei com vários tipos de líderes. E eu lembro que na época que eu estava na Lancaster, apesar de eu estar muito no começo, Uhum. eu desenvolvi demais, assim, demais. E assim, eu guardo o que eu aprendi lá até hoje, eu uso até hoje aquilo, né? E Foi uma a outra base, né? coisa, exatamente, e essa coisa de ter um líder que olha, né, para os funcionários, enxerga neles o que eles sabem fazer de melhor e redirecionam isso, com o tempo você vai ficando mais confiante, vai se sentindo mais à vontade e a coisa funciona muito melhor a longo prazo, né? O que acontece às vezes na indústria é de ter uma rotação muito grande de designers porque eles não conseguem se encaixar nesse meio, né? Porque eu acho que no fundo são pessoas com muita sensibilidade, são artistas e que é preciso achar uma forma de liderança que seja que Que ajude todo mundo, segure, né? que cative, que queira Exatamente. ficar. Porque o louco, o muito louco, e me diga você, né, quando a gente está trabalhando com artistas, é que assim, ok, o salário, a grana é extremamente importante, só Sim, que não segura um artista se ele estiver infeliz. não, não Não segura, amarra, não não amarra, porque, segura. tipo, tem que ter os dois lados, ele tem que se É, sentir se desenvolvendo, uhum, apaixonada por aquilo que faz. E sim, claro, o salarial tem que estar a balança equilibrada, sim, senão sim, você não segura. E aí o sim, que acontece? Se você entra num ambiente que está mais tóxico,
que o negócio Aham. não olha para esse lado humano, artístico, fica assim, Sim. ó. Aham. A equipe Exatamente. não amarra. Então, quando você não consegue segurar uma equipe, o que que acontece? Você não mantém a qualidade. Aí, a hora que você Exatamente. pensa, cara, agora só vai a equipe. Aí você começa a perder a equipe, aí Uhum. tem que começar tudo de novo. Aí o nível da equipe cai lá embaixo. Essa Exatamente. rotatividade faz o quê? Que você não consiga ganhar volume com qualidade, enfim. Então, assim, isso é triste de ver, tá? É, Isso é. é. E acontece. E às vezes, assim, eu já tive muitas experiências que eu ganhei mais, mas quando eu olho, né, para a experiência que eu tive na Lancaster, por exemplo, o time que a gente tinha era muito incrível. E eu ganhava, em relação ao Comparando, que eu ganhava uhum, no final agora, né, nas minhas últimas experiências, é claro que eu ganhava mais, porque eu fui ganhando mais sim, experiência, né, e etc. sim, Mas eu ganhava até menos, mas a experiência do grupo era tão maravilhosa, intensa. eu aprendia tanto com as pessoas, apesar de me sentir insegura, apesar de ter as minhas dificuldades. Eu aprendi tanto naquela, né, Aquele nessa período ali, né? experiência, exatamente naquela época, que às vezes vale mais a pena, né? Porque as pessoas fazem a diferença. Fazem muito. Então, muita diferença mesmo, assim. Tanto é que na minha última experiência de trabalho, eu criei um grupo que super funcionava, sabe? Apesar de nós estarmos em marcas diferentes, a gente tinha essa Uhum. conexão. E aquilo, às vezes, era o que me segurava lá. Porque às vezes eu ganhava super bem, mas eu ainda estava pensando, não é isso que eu quero, acho que eu vou sair daqui. Mas o grupo era muito legal, O sabe? grupo segura, sim, Isso sim, faz bastante diferença, sim. muita diferença. É bem por isso, né? Tipo, você trabalhar com artistas é difícil, é um super desafio, porque é muito, vai além do profissional, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Uhum, Trabalhar com a nossa arte não é um processo fácil, a gente entender não. que o feedback não é pessoal, entender Uhum, que o comercial muitas vezes ele não é sensível à sua arte como você, ao seu trabalho. O também. comercial vem com força. Uhum, E quando você começa a ter essas primeiras experiências com o setor comercial, uhum. pode assustar bastante. Então, E assusta mesmo. nossa, E assusta assusta, né? mesmo. Mas eu acho que a gente é muito adaptável e Muito. mesmo que a gente, às vezes você entra em alguma experiência, alguma marca, e você pensa, meu, esse lugar não é para mim. E aí você fica pensando, meu, mas acho que todas as marcas são assim também. Então, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô trabalhando na área que eu deveria trabalhar? Mas uma coisa que eu aprendi é que vai ter sempre algum lugar que você vai se encaixar. Nenhuma empresa é igual. Nenhuma, Nem. nenhuma. Algumas situações se repetem, sim, porque você está trabalhando com o mesmo mercado. Mas sempre vai existir algum lugar onde você consegue se sentir à vontade, sabe? E assim, lugares que a sua ética combina com a ética da empresa e com que a empresa acredita também. Então, assim, se você que está aí passando por esse momento, fala que eu te escuto, né? Se você está aí pensando, gente, mas todos os lugares são iguais, será que eu estou fazendo a coisa certa? Confia, confia, porque uma hora você vai achar um lugar que você pensa, aqui é o meu lugar, aqui eu me Sim. encaixo. Seja você trabalhando como freelancer, seja você trabalhando com marca, seja você fazendo artes para estúdios, que às vezes, né, super funciona para Acontece você, também. Uhum. acontece também. Então, assim, ó, existe um lugar onde você vai se sentir bem, então não perde a esperança e vai experimentando. Isso é o tipo de coisa que eu gostaria de ter falado pra mim lá atrás, sabe? Do tipo, tudo bem, vai Experimenta, fica experimentar tranquila. exatamente e ver como é que funciona. E tenta ficar bem, né, nessa Processo. caminhada. Porque a gente tá falando de arte, a gente está falando de emoção, de sentimento, a gente está falando da nossa identidade e da forma como a gente se expressa como ser humano. Então, isso é muito delicado, né? Então, eu acho que olhar para si, cuidar de si, para que você consiga dar o seu melhor, isso na área têxtil, em qualquer outra área, né, da vida, é super importante, né? E conversa, se abre, né?
fala com o outro, me ajuda. Tu sente isso também, sabe? Porque às vezes o outro tá passando pela mesma coisa e você pensa, poxa, achei que era só eu. Achei que era só eu que tava sentindo tudo isso. E na verdade, não, né? Uhum. Cara, mas tem uma coisa assim, sabe, que eu acho que hoje, tá? Hoje, literalmente hoje, eu encontrei um ponto de me conhecer tão bem, não que eu ainda não tenha muito o que conhecer, né? Mas Sim. comparando, Aham. que quando a gente encaixa algumas pecinhas dentro da gente, entende o que é mais importante, o que a gente gosta, não deixa com que o que está ao redor abalar o seu Uhum. emocional, você percebe que você consegue lidar com qualquer situação. E ter Sim. clareza de, por exemplo, eu entrei numa empresa e tenho a clareza de entender o que tem de bom aqui, o que não tem, o que é para Uhum. mim. De repente não é bom para mim, mas é bom para o outro, então tá tudo ok. Sabe, é o Exatamente. autoconhecimento mesmo. Quando você tá Uhum. bem com você, quando você entende os seus valores reais, o seu propósito, o que você está buscando. E não é nada de vou salvar a humanidade, não. São coisas Não. simples, básicas, do que Simples. te fazem bem. Você Sim. consegue lidar melhor com tudo que acontece ao seu redor. Com feedback, Exatamente. com comercial, com as coisas que não vão dar certo no dia a dia, com N Sim. atropelos que vão acontecendo. É uma questão de assim, Sim. se eu estou equilibrada, se eu tenho foco no. Eu entendo o que eu quero, mesmo que eu ainda não consegui, mas eu sei o que eu quero. Você consegue Uhum. lidar com tudo isso de uma Aham. maneira melhor. Entender, acho que muitas vezes, que o problema, de repente, o outro tá. Eu digo muito isso porque o texto é um ambiente quente. A gente sabe que É. é um ambiente que ferve. Porque É. é muito rápido, é muito Uhum. dinâmico, tem muita cobrança, principalmente dependendo aí, ó, da onde você está nessa cadeia têxtil, é mais quente ainda. Por exemplo, se você está Uhum. muito perto do comercial, você vai sentir o negócio ferver. Por quê? Ele Sim. está recebendo porrada de todo lado, ele vem com tudo para você. Só que aí quando Sim. você entende, cara, tudo isso daqui é profissional, não é pessoal, não é comigo, não é. É só o Uhum. trabalho. Vamos tentar entender. Sim. Você lida melhor com tudo que vai acontecendo Sim. no processo, né? Uhum. Exatamente. Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante, esse entendimento do É. que é com você, do que é trabalho, saber separar as coisas na caixinha Sim. ajuda bastante. Nossa, muito, faz toda a diferença. E E a gente vai aprendendo isso, né? sim, Aos poucos, porque eu acho que é uma questão de cultura também. A cultura no Brasil tem muito essa coisa de que a gente se importa muito com o que o outro está pensando, a gente interpreta muito o que o outro. Se ele falou não, é porque ele não gosta de mim, ou porque ele não gosta do meu trabalho. E não tem nada a ver. Depois que eu vim morar aqui, eu percebi o quanto as pessoas aqui são diretas e quanto elas falam o que elas pensam e elas são honestas. E às vezes elas estão falando porque é o que elas sentem, não tem nada a ver com você, né? E eu acho que isso se aplica em qualquer área, na área humana, na área de trabalho. Às vezes a gente leva a coisa muito pro lado pessoal, pessoal. e não é. Nesse embalo, Bru, fala para mim como que você lida com o feedback hoje em dia, né? Com, tipo, com as reprovações, alterações. Como que vem isso para você hoje? Porque quando a gente está começando, isso dói bastante. Isso dói porque eu acho que a estampa, né? A hora que a estampa sai, ela praticamente nasce, é quase um filho, né? Aí a gente fica lambendo, cuidando daquela arte, mudando, limpando e tal. E eu lembro que no início eu tinha muito esse apego, sabe? E tipo, meu, agora a arte tá boa. E aí, às vezes, tu mandava pro cliente e voltava totalmente diferente. E isso ainda acontece, né? Ainda acontece hoje em dia. Mas hoje, o que que eu faço? Eu acho que eu sou muito mais organizada, né, na questão do tipo, se você vai trabalhar como freelancer, você estipula quantas alterações, né, você vai Vai estar fazer apta parte a desse fazer. trabalho, né? Uhum. É, e eu acho que essa coisa de achar que a estampa não é nossa, né? A estampa é do cliente, a estampa é daquela coleção, a estampa é daquele conceito. Ela é filha daquele conceito, ela não é sua.
né? E eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender isso, que a estampa, por exemplo, a hora que você vai numa loja e compra uma camiseta e compra um vestido, por exemplo, quando você acha aquela estampa, você pensa, meu, era a estampa que eu estava procurando, é a cor que eu estava querendo. E aí você se conecta com aquela arte, e aquela arte é sua, ela foi feita para você, né? Então eu acho que o fato da gente imaginar o cliente final, né, se colocar no lugar do cliente final, ajuda a gente a se desprender um pouco da arte, né? Se colocar no lugar daquele cliente que está recebendo aquela arte, né? Eu vejo muito dessa maneira agora, a hora que eu estou desenvolvendo. Quem está comprando essa arte? Quem vai usar essa arte, né? Aquela menina super descolada e tal, que gosta de cores e de muitas flores e tal. Então, eu imagino essa pessoa que vai receber. E eu acho que isso me dá uma sensação muito mais gostosa, sabe? Do que imaginar, meu, tô Isso é meu. alterando a minha arte perfeita, sabe? E ela não é nossa. Eu acho que imaginar que a estampa é filha de outra pessoa ajuda a gente a entender melhor, sabe? De uma maneira bem Sim, lúdica, assim, mas eu acho sim. que funciona para mim e talvez funcione para os outros também. Eu acho que o que vale, que eu sei que você faz isso também hoje, é tipo entender que quando você quer desenhar algo que é seu, só seu, você cria esse momento. Exatamente. Porque aí também você Exatamente. não mata o seu lado mais artístico, Exatamente, exatamente. né? E assim, exemplos, se você está fazendo freela, às vezes você faz artes que ficam no portfólio que depois você pode vender, né, para o cliente. Aí o cliente vai ver aquela arte que você fez com todo amor, com todo carinho, do jeito que você queria, né? E aí ele vai achar aquela arte legal e vai comprar ela do jeito que ela é, né? Então, é um momento que você vai conseguir explorar tudo que você quer. E às vezes você nem precisa vender, às vezes você pode desenvolver e colocar no portfólio online, né? E Para te desenvolver mostrar outras como formas. artista. E isso trazer pessoas que Exatamente, querem esse olhar também. Você tem que jogar para o mundo, mas entender que exatamente. são momentos diferentes, né? Que você tem que É, ir encontrando, né? Quando isso, você desenha brifado por uma é, encomenda e quando você cria é, livremente. Se você encontrar o exatamente. equilíbrio de fazer essas duas coisas, você não mata nenhum lado, né? Você Isso, consegue fazer a roda girar. Bru, isso mesmo. a gente ali, ó, tá quase acabando o nosso tempo Oh, meu aqui. Deus, E passou eu muito quero, rápido. mas eu quero assim, ó, que você encerre falando, tipo, você que tá começando, não pode faltar. O que não pode faltar? As coisinhas que a Bruna tinha que ter escutado lá atrás. O que que não pode O faltar? que não pode faltar é ser autodidata, como eu falei, do tipo, mesmo que você não receba ajuda, tenta achar um meio de descobrir como as coisas funcionam. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque a gente vai estar sempre se sentindo inseguro numa área que a gente não conhece e por a gente não ter experiência e tudo mais. Se abre com os colegas de trabalho, porque eles têm muito para ensinar e isso vai fazer com que você crie relações e vai fazer com que você se entenda melhor também através do outro, né? Eu acho que se eu tivesse feito isso bem no comecinho, eu teria relaxado, né? Um pouco mais, porque aí eu ia conseguir ver que o outro também tem as mesmas inseguranças que eu tenho, né? E eu acho que eu deveria desenhar mais, porque eu acho que essa coisa do tipo, ai, mas eu não tenho experiência, o meu desenho não é muito bom, por exemplo. Eu acho que você tem que praticar, você tem que fazer todos os dias, sabe? Um pouco de desenho, um pouco de ilustração. Eu acho que não é o fato de, tipo, ai, porque eu não tenho nenhum talento, eu não sou uma boa desenhista, por exemplo. É prática, sabe? Às vezes, né, às vezes tem gente que trabalha como advogado e sempre quis trabalhar com arte e aí sempre, né, fazia os desenhos em casa e tal e vai e muda de área, né? Então as coisas são possíveis, só que você tem que fazer, você tem que colocar em prática. E eu acho que isso é uma coisa que no início lá eu estava tão assim insegura e achando que eu tinha que aprender a fazer as coisas da indústria que eu não desenvolvia esse meu lado artístico, sabe? De estar em Artístico. casa e fazer o sketch
e tudo mais, sabe? Porque eu acho que vai chegar uma hora, por exemplo, se você tá trabalhando na indústria, você está fazendo vários tipos de desenho, mas vai chegar uma hora que você vai ter a sua chance de mostrar aquilo que você gosta de fazer. Então, a hora que chegar aquele momento, você vai estar se sentindo muito mais segura, né? E eu acho que isso ajuda muito no início. Que É que mais, meu são Deus? tantas coisas, né? São tantas coisas. Eu acho que ler muito, eu acho que tem se inspirar. Eu acho que se inspirar é uma coisa que ajuda em qualquer momento. Se manter inspirado, na verdade. Às vezes a gente entra num limbo de estar fazendo uma arte atrás da outra e coisas comerciais uma atrás da outra, que a gente começa a se desestimular. E esse momento acontece e vai acontecer ao longo da vida, né? Então, eu acho que se manter inspirado, se manter ouvindo músicas que você gosta, se manter o seu lado desenhando. artístico quente lá Isso. dentro. E até ao seu redor, do tipo, se ver cercada de coisas que você gosta, de coisas que te interessam, isso faz com que você se sinta mais inspirada, se sinta mais estimulada a continuar. Ok, agora eu não estou fazendo o que eu quero, mas daqui a pouco, né, eu vou ter essa inspiração e vou conseguir aplicar isso lá na frente. Então, eu acho que se manter inspirado e estar num ambiente que te inspira, mesmo que seja, por exemplo, às vezes eu estava trabalhando na fábrica, aquela coisa tudo cinza, todo departamento. Eu lembro que a área que eu trabalhava tinha um monte de desenho colado na parede, e tinha uma plantinha em cima da mesa, e tinha uma porção de coisa em cima da minha mesa que é o que era o meu universo. E esse universo te ajuda a se manter estimulado, te ajuda a se manter inspirado para que você continue fazendo o seu melhor. E eu acho que isso é uma dica super importante e que às vezes salva no momento que você está sentindo sem inspiração e achando que não é mais aquilo. Então, estar ao redor de pessoas, né, que te inspirem, de amigos, de um ambiente inspirador, né? Você tem geral. que ir alimentando isso Alimentando. Porque às vezes você está correndo, você quer muito aquilo, aí você entra nesse universo e quando vê, daqui a pouco esse universo não faz mais sentido para você se você não alimentar Exatamente. ele com aquilo que te levou até ali, o que era importante para mim quando eu cheguei aqui. A gente Exatamente. não pode esquecer essas coisas para a gente não secar. Não secar. Tem que sempre botar uma comidinha, uma aguinha ali, porque senão tem que morre. regar. Estão perguntando aqui como que você está trabalhando hoje, o que você está fazendo. Está como freela? Pode ser que caia a qualquer momento. Eu vim para cá para morar na Holanda por causa do meu namorado e consegui um emprego aqui. E eu estava numa fase que eu estava muito cansada, né? Eu não estava tirando férias nem nada disso. Então, quando eu vim para cá, eu decidi não vou fazer nada, vou estudar inglês, vou me ambientar nessa cultura desse país. Pro outro lado. E eu fiz um ano assim sabático, eu realmente não fiz nada, né? Quer dizer, fiz coisas pra mim, desenho, pintura. Vai assim, ó, vai cair, você vai gravar um stories sobre isso, vai me marcar e eu vou compartilhar, porque aí eu quero que você encerre falando esse rolê, como que você tá, enfim, como que você tá trabalhando. Hoje, só dizer que te adoro, você sabe, o quanto você é especial. E a gente tem que marcar de novo, vamos falar outros assuntos, que o que não falta é coisa para falar. Sim, né? Gente, cobra. Sim. Muito obrigada, você é um amor, um doce, sempre muito prazeroso estar junto. Né? A Ruby tá aqui, ó, só ama nós. Só mandando corações. A Liz também te ama. Gente, beijo no coração. Não esquece de fazer o stories para falar de você, que eu vou pôr aqui pra galera te conhecer. Como é que você parou aí? Então tá bom. Beijo, gente.